Bom, falar sobre o mistério é uma ousadia, né? É uma ousadia humana e muito, muito antiga. É ancestral a nossa relação com o mistério da própria existência, né? As grandes questões, as insolúveis questões, o que é isso? Basicamente, a pergunta é o que é isso aqui? A gente está, vamos dizer, há 500 anos a gente mudou o método e o jeito de responder, ele é chamado de científico e a gente vai dizendo, bom, isso daqui é uma molécula, é um átomo, isso gira, isso tem movimento, tem carga, tem eletricidade, magnetismo, isso acende e apaga, isso transmite força, potência, luz, som. Enfim, só que isso não muda nada, a pergunta continua, e o que é tudo isso? Né? A gente pode entender até o interior da matéria, o imenso do universo, e a pergunta, afinal, o que é? Para que isso aqui? Qual a origem disso aqui? Enfim, são perguntas que de alguma maneira eu acho que a gente aprendeu que em larga medida elas são irrespondíveis. Só que a gente não aceita isso. A gente não aceita que a gente não sabe e que a gente não pode saber. Kant falou isso, né? De alguma forma, é um passo muito importante para a história do pensamento você poder escrever com todas as linhas, delimitar o campo do insabível. A gente não consegue. Então, em grande medida, a gente diz, para, eu sei, eu vou te falar. Está escrito aqui, ou eu mesmo vou escrever, ou vou reinterpretar o que foi escrito e vou dizer, era assim. Num momento, houve alguém que fez assim, pegou aqui da terra, pegou uma luz de estrela, pegou um pó, pegou uma loba, pegou um barro, pegou uma costela, pegou uma planta, pegou um raio de luz. E então, fizemos a vida e você tem que viver assim e tal. É uma história vasta, a história do humano com mistério, a história do que a gente pode chamar de espiritualidade. Em alguma medida a gente tem alguns grandes momentos, né? No início a gente começou animando os seres, né? Animando, ânima, todos eram seres animados. Então, a gente chama isso de animismo. As árvores, as grandes pedras, ou as pequenas, o mar, as pessoas. Enfim, a natureza toda, ela diz, ela fala com a gente, ela comunica, ela tem um sentido. O raio pode ser a ira dos deuses. É interessante, né? A chuva pode ser a ira dos deuses também se ela destrói. Ou pode ser o prêmio, porque ela te deu a plantação. Então, você vai tendo um trabalho gigantesco para tentar fazer a sua parte e interpretar a parte do outro, que seria a natureza. Então, você imagina o trabalho que o homem tem com essas perguntas, e há tanto tempo, né? Depois a gente começou a pensar assim, olha, acho que tem alguns seres que são mais poderosos que outros, superpoderes, super-heróis. E a gente foi fazendo altares politeístas, né? Vários deuses foram tendo várias capacidades, o do raio, o trovão, da velocidade, da fertilidade, do nascimento, da morte, da ira, do destino, enfim, os grandes politeísmos, a gente pode chamar isso de paganismo, né? Quando a gente está num outro lugar. E aí a gente foi cada vez migrando para uma, né, foi surgindo depois uma forma um pouco mais conceitual de pensar, em que a gente teve a ideia do Deus, a ideia dessa força criadora divina, que seria o artífice geral. E esse é o monoteísmo, e a gente tem alguns grandes monoteísmos ao longo da história, enfim, tem alguns milênios
poucos milênios em comparação com a nossa longa história. Agora, hoje em dia, como é que a gente faz? A gente mistura. Basicamente, mesmo que você seja um budista convicto, e é um monoteísmo, um cristão convicto, é um outro monoteísmo, você pode também ter um tempero espírita. Você pode ter um tempero de fazer um trabalho, ou faz também uma terapia, faz uma psicoterapia, faz uma constelação e faz o seu horóscopo e vê como é que isso funciona, porque você tem uma pergunta, você tem uma interrogação e você quer muito saber quem é você e o que você faz. Além de saber todas essas coisas, afinal, o que é isso, para que eu estou aqui, qual a função, qual é a linha a seguir, qual a direção. Então, na verdade, a gente sabe pouco e a gente inventa muito. E a gente faz uso de todas as ferramentas possíveis. Isso é religião. A gente suportar o mistério sem necessariamente dar uma resposta autoritária, de cunho unívoco, dizendo eu sei e o caminho é este, qualquer outro é falho, isso seria interessante a gente chegar nesse lugar de aceitação radical do nosso não saber e aceitação radical no direito do outro de se relacionar com o mistério da sua própria maneira. Vamos ver para onde a gente vai.